Olá, galera! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao último episódio do Cérebro do Namura, o podcast do empreendedor. Já dá uma certa tristezinha, né? Mas tem uma vantagem. Há um tempo atrás eu cunhei uma frase, não sei se eu cunhei a frase não, ou eu li a frase e depois parafraseei. Conceber um plano e assegurar-lhe o sucesso é uma das mais vivas satisfações que o ser humano pode ter. E a gente concebeu esse plano de fazer o Cérebro do Namura, que era transformar o livro Yes You Can em alguma coisa que fosse mais atual, no sentido de... Tem pessoas que não têm tempo para ler, mas querem aquele conteúdo. E a gente fez o podcast. 2 anos aqui, gente. Então, para quem ainda não me conheceu, eu sou o Luiz Namura, e hoje temos um episódio especial. O último episódio dessa série baseada nesse livro que eu te falei, Yes You Can. Está aqui o livro. Se você ainda não conhece, você pode entrar na internet, na minha bio, e você vai ver esse livro. Tem alguns capítulos lá gratuitos para você. Toda a renda do livro a gente transformou em ações para crianças com necessidades e para jovens que querem entrar na faculdade e precisam de algum recurso. Então isso me dá muita satisfação. Eu estou aqui com minha equipe, estou aqui com água com gás, podia ser uma champanhe, mas é água com gás para brindar essa jornada de vocês aqui comigo. Bom, eu fiquei sabendo que a minha equipe preparou uma surpresa para mim e vamos ver o que vai rolar, porque realmente é uma surpresa para mim, não foi nada montado. Eu vou ver o que eles prepararam e vou dividir isso com vocês, espero que vocês gostem. Mas antes, eu quero dizer uma coisa para todos vocês. Há 2 anos nós iniciamos uma jornada com o podcast Cérebro do Namura, onde a troca de ideias e experiências se tornou combustível para o crescimento de muitos empreendedores e profissionais. Eu recebi muitas mensagens nesses 2 anos, isso me deixou muito feliz, porque quando você faz um trabalho que você quer impactar a vida das pessoas, é importante você ter esse feedback para saber se o que você está fazendo está gerando o efeito que você pensou. E hoje, com muita gratidão e orgulho, eu compartilho com vocês alguns marcos que nós conquistamos juntos com toda essa galera que participou. Foram mais de 1 milhão de visualizações. Isso significa que mais de 1 milhão de vezes nosso conteúdo fez a diferença para alguém. Cada play representa uma troca de valor, uma semente plantada para o crescimento. Foram mais de 12 mil horas em que nós estivemos lado a lado com os nossos espectadores, discutindo inovação, empreendedorismo e desafios reais do mundo do empreendedor. Uma verdadeira maratona de conhecimento que está gravada, está à disposição das pessoas que quiserem consultar isso, porque o que está gravado vai ficar aí para a eternidade. Foram mais de 500 mil de vezes que nosso conteúdo foi exibido, o que é uma prova de que o Cérebro do Namura está expandindo seus horizontes, alcançando novos públicos e aumentando nossa influência. É muito legal poder contribuir e ver que certas pessoas que têm sonhos e não sabiam como dar o primeiro passo, a gente deu a mão e elas estão dando passos largos agora, empreendendo com consciência. E também foram mais de 11 mil likes que mostraram, mais do que cliques, que eles representam conexões genuínas, pessoas que se engajaram e se sentiram inspiradas por esse trabalho de toda uma equipe muito competente que está comigo. Com mais de 25 mil visualizações, o corte mais visto foi esse aqui. A regra de ouro para negociar. Acho que as pessoas querem entrar em negociações e muitas vezes elas não sabem. Existe uma regrinha que eu gosto muito, que você precisa ter informação, tempo e poder. Quanto mais informação você tem a respeito das outras pessoas, da outra pessoa com a qual você vai negociar, você entra mais preparado. Quanto mais tempo você tem, às vezes a pessoa precisa fechar aquele negócio e você está mais tranquilo. Isso bota pressão nela e não em você. E quanto mais poder você tem, às vezes você tem o poder da barganha, o poder do dinheiro, enfim, você entra numa negociação. Se você quiser entender melhor isso, dá uma olhada nesse podcast que muita gente foi atrás dele, porque muita gente negocia tudo na vida, né? A gente precisa, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, coisas de mais valor, você precisa aprender a negociar. E é isso que a gente mostrou nesse corte, nesse podcast. Também teve outro com mais de 7 mil visualizações, que foi o episódio mais visto. Esse que está aqui, episódio Como Investir com Segurança. Você vê que a palavra investimento aparece, negociação e investimento, porque são 2 coisas que as pessoas precisam muito. Uma, investir, mas com mais segurança. Que passos você dá para investir com segurança? No livro Yes You Can,
eu tenho uma parte lá que tem 21 perguntas que você pode fazer para você mesmo responder. Na medida que você vai dando sim para aquelas perguntas, você vai tendo mais consciência do que você está fazendo. Hoje mesmo eu estava conversando com minha equipe e apareceu uma oportunidade de investir um dinheiro razoável, em torno de 20 milhões, num negócio. Eu vou lá no meu livro e consulto aquelas 21 questões para saber se o que eu estou fazendo tem fundamento. Será que a taxa de retorno é legal? Será que o crescimento do negócio que eu estou entrando é exponencial? Será que o mercado é local, o mercado é mundial? Enfim, são 21 perguntas, você pode consultar no livro e você vai ver se aquilo ajuda ou não você. Eu tenho certeza que vai te ajudar, tanto que muita gente que tem essa dúvida e quer investir foi procurar esse podcast. E esses números são apenas do YouTube. Fora isso, tiveram cortes no Instagram, TikTok e outras plataformas de streaming. O TikTok me surpreendeu muito, porque em pouquíssimo tempo a gente chegou ali a 130 mil, 140 mil participantes lá do TikTok, seguidores. Isso me deixou muito feliz, porque muita gente, quando eu comecei a trabalhar no TikTok, falava, TikTok é para dancinha. A gente não dançou lá e teve toda essa audiência, ou seja, tem muita gente. TikTok é uma rede para pessoas normalmente, agora está mudando, mas normalmente com uma idade menor, e muita gente com essa idade menor está querendo ser autossuficiente, quer se lançar no mundo dos negócios e precisa de uma ajuda. Então, poder ter ajudado essas 150 mil pessoas, 140 mil pessoas, até agora, foi muito gostoso para a gente. Mas também passou muita gente por aqui. Foram 11 co-hosts e 16 convidados. Isso abrilhantou. Nomes como Renata Dias, Kiso, a Ana Paula Torquetti, o Guilherme Barros, o Lucas Sanseverino, Guilherme Galazzo, Danilo Magri, Bruno Alvarenga. Me desculpem todos os demais, são muitos e muitos que passaram por aqui e que abrilhantaram tudo que nós fizemos com muito conhecimento. Então, o podcast O Cérebro do Namura, apesar de ter sido baseado no livro Yes You Can, teve a colaboração de todos esses empresários, empreendedores, influenciadores que ajudaram as pessoas a ter uma visão muito ampla do mundo dos negócios e aquilo que elas gostariam de ter a resposta de alguém que realmente faz, não alguém que apenas ensina. Tudo isso é fruto da nossa dedicação e do apoio de cada um de vocês. E é só o começo. Nós continuamos comprometidos em trazer discussões do mais alto nível com convidados incríveis e insights valiosos. Obrigado por fazer parte dessa história de sucesso a todos vocês que passaram por aqui. Eu muitas vezes vou em algumas palestras no Brasil, nos Estados Unidos, ou palestrando ou escutando palestras de outros. E depois de muito tempo empreendendo, a gente já sabe muita coisa e as pessoas, às vezes, dão informações para você que você já conhece. Então, talvez, depois de um certo tempo, 95% daquilo que você escuta numa palestra, você já conhece e ajuda a confirmar. Mas não é aí que está o valor. O valor está naqueles 5% que te dizem que você fala, que sacada, eu não tinha pensado nisso. Pode ser que esses 5% tenham sido ditos para você há 5 anos atrás, mas você não tinha maturidade para perceber o que a pessoa queria dizer com aquilo. E, de repente, andando, empresariando, você começa a perceber coisas que você não percebia antes. E aqueles 5% viram a chave e fazem a diferença. Algumas vezes isso aconteceu na minha vida. De eu escutar um camarada dar uma ideia, que eu falei, meu Deus do céu, isso é ouro puro. Então, aqui no podcast do Cérebro do Namura, teve muito ouro, teve muito diamante. Alguns que a gente teve a oportunidade de trazer pela nossa experiência e outros que essas pessoas todas que eu citei e que eu agradeço de coração a participação no podcast trouxeram para vocês. Então, vamos ver o que essa galera preparou para mim, que agora é surpresa total mesmo. Galera, quer empreender com sucesso? Vem para o podcast Cérebro do Namura. A partir do dia 12 de setembro, tudo que você precisa para bombar na internet. E no dia 5 vai rolar o esquema. Vou contar como vai funcionar e o que vamos abordar nos episódios. Espero você no dia 5, às 18h59, no meu canal do YouTube. Até lá! Engraçado que eu falei isso daqui em setembro de 2022. Não havia sido lançado oficialmente o ChatGPT, que ocorreu em novembro desse mesmo ano, 2 meses depois. E a gente já falava que vão ter muitas novidades. Bom, agora você que está aí já deve saber que tem uma novidade que já não é mais tão novidade, que é a inteligência artificial generativa, aquela humanizada que a gente conversa e que está mudando tudo na vida de todo mundo. A gente está mergulhado nisso e vai trazer muita informação de IA
inteligência artificial para vocês daqui para frente, para alavancar profundamente todos os seus negócios e a sua vida. Escuta o que eu estou te dizendo. O mundo com IA generativa, essa IA que a gente conversa com ela, é totalmente diferente do mundo sem ela. No mundo sem ela, você tinha que se preparar para responder aquilo que te perguntavam. No mundo com ela, você tem que se preparar para perguntar o que você quer saber dela. Ah, então ela vai fazer o meu trabalho? Não, ela vai te ajudar a fazer o seu trabalho. Quando você sabe fazer a pergunta corretamente, ela te dá uma resposta poderosa. E você faz o quê? Analisa a resposta dela. Então, o trabalho de pesquisa de informações, ela já faz para você, de um jeito muito natural. Sobra muito mais tempo para você analisar e aplicar aquilo que ela traz para você. Então, se há 2 anos atrás eu falei que ia ter muita coisa boa CVS, nos próximos 2 anos vai ter muito mais coisa boa, porque agora a gente tem a inteligência artificial generativa trabalhando junto com a gente, ajudando a gente a trabalhar, não substituindo a gente. Presta bem atenção, você não será substituído pela inteligência artificial, mas você será substituído por alguém que usa a inteligência artificial. Por quê? Porque ela traz mais produtividade, mais qualidade, mais eficiência, portanto, não dá para ficar sem ela. Se liga nesse papo, que isso é muito importante para a tua vida profissional, seja como colaborador, seja como empreendedor. Se alguém te desse uma caixa com tudo que você já perdeu na sua vida, que você já perdeu, qual seria a primeira coisa que você procuraria dentro dessa caixa? Nossa Só se você não Senhora! perdeu nada nessa vida, Não, não né? tem jeito, a gente perde muita coisa. O que eu procuraria? Os saberes que passaram desapercebidos. Eu procuraria as pessoas que por um motivo ou por outro eu perdi na vida, que são pessoas que talvez eu não tenha valorizado essas pessoas no momento correto. Uau. Eu procuraria. Meu Deus do céu, até me emocionei agora com essa frase, porque realmente eu fiquei pensando o que foi que eu respondi, agora estou escutando o que eu respondi. Eu deixei de receber. Muita coisa é muito profunda aí. Saberes que a gente deixou passar, pessoas que a gente não abraçou quando devia abraçar. Eu continuo com a mesma imagem de 2 anos atrás. Eu ia procurar estas pessoas, dar um abraço e falar: eu amo você, eu gosto de você, eu preciso de você na minha vida. Meu pai é espanhol, ele participou da Guerra Civil Espanhola, que foi de 36 até 39, abril de 1939. Em setembro de 39 estoura a Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45. Portanto, dos 16 aos 24 anos, aproximadamente, meu pai esteve na guerra. E aí, terminando a guerra, a Europa destruída, eles resolveram vir ou para a Argentina ou para o Brasil, vieram para o Brasil e trocaram as joias por terras. Quando chegaram aqui, não existiam as terras. Eles perderam as joias e não tinham absolutamente nada. Aí papai subiu com os irmãos a Serra de Santos, foi a São Paulo, mas qual era a referência naquela época que o mundo, a Europa tinha do Brasil? Era o Rio de Janeiro, que era a nossa capital. Então, ele foi se deslocar ao Rio de Janeiro. O dinheiro acabou na cidade de Mogi das Cruzes. Quando acabou o dinheiro na cidade de Mogi das Cruzes, eles foram procurar um hotel. Não tinham dinheiro para o hotel, ficaram no fundo do hotel. Por coincidência, esse hotel era o hotel do meu futuro avô. Ele conheceu minha mãe nesse hotel, filha, obviamente, do meu avô, acabaram se casando e ele foi ao Rio de Janeiro. Chegando ao Rio de Janeiro, ele tentou se estabelecer e abriu lá, o nome dele era Antônio, conhecido por Tony, abriu um Tony Modas, né? Já pensava num brandzinho, né? Não se falava isso na época, mas o brand era Tony Modas. E ele tentava fazer roupa para as pessoas. Eu perguntei: mas pai, você estava na guerra, como é que você fazia roupa? Ele falou: olha, presta bem atenção, eu tinha que fazer qualquer coisa para sobreviver. E a partir disso é que vem a história que me influenciou muito. Ele falou: olha, à noite, a pessoa vinha, eu tirava as medidas dela, colocava um jornal na mesa, deitava o seu avô e fazia o molde em cima do seu avô. E aí ia costurar. Por que você fazia isso? Eu fazia isso porque se eu não fizesse isso eu não comia. Eu estava casado com a sua mãe. Eu precisava comer. Mas por que ele me contou essa história? Porque eu fui perguntar a ele a seguinte coisa. Eu estava no primeiro ano do ITA e fui convidado para dar aula num cursinho e fiquei um pouco apreensivo. Eu falei: pai, vou ou não vou?
Aí ele me contou essa história e fez a seguinte pergunta. Aí a pergunta de um líder. Um líder que inspira, um líder inspiracional. Nós tratamos desse assunto. Se você não der aula, você vai passar fome, não pegar essas aulas para dar, você vai passar fome? Eu falei, não. Você vai não ter onde dormir? Eu falei, não. Então, o que te impede de dar aula? É o seu medo, o seu receio de dar aula. Eu, se não cortasse aquele terno, não fizesse, não comia. Então, você tem que decidir se você quer enfrentar os seus medos ou não quer enfrentar os seus medos. E ele me deu a seguinte lição. Corajoso não é o que não tem medo, é o que enfrenta o medo. Porque medo todo mundo tem. Essa foi a lição que meu pai me deu, que eu nunca esqueci. É a primeira vez na vida que eu escuto essa lição, assim, eu escutando. Claro, foi gravada, né? Porque eu sempre conto essa história. Lembra dos 5% que eu falei que quando a gente vai em algumas reuniões, alguns seminários, tem 5% que mudam a sua vida? Esses 5% vieram nessa história aí em que meu pai me ensinou a enfrentar meus medos. Você talvez tenha medo de empresariar. Você talvez tenha medo da segurança, ou pseudo-segurança, porque você não sabe o que está passando na cabeça do seu chefe, se amanhã você vai estar no emprego ou não. Então, enfrente seus medos, porque isso vai deixando você cada vez mais resistente para as lambadas que a vida dá na gente. Seja empregado, seja como colaborador, seja como empreendedor. Essa lição, eu levo ela há 40 anos, porque foi a lição talvez a mais importante que meu pai deixou para mim, e eu, quando posso, passo isso para as pessoas, para que elas enfrentem os seus medos. Vai com medo mesmo, vai atrás do seu sonho, mude o seu modelo mental, não fique colocando obstáculos que simplesmente são paliativos para você mesmo, para o seu conforto. Não, mas você sabe, aqui está difícil por causa disso, está difícil por muitas coisas, mas se você quer, enfrente seus medos que você vai conquistar com perseverança os seus sonhos. Se você nasceu em berço de ouro e alguém te deu uma empresa, né? Você vai ter que tocar a empresa e tem lá uma cultura. Se você concordar, você continua investindo na manutenção dessa cultura. Se não concordar por algum motivo, você vai tentar mudar essa cultura. Eu acho que no caso da tua esposa, ela tem sobrenome Abravanel. Exato. O Silvio, mais dia menos dia, obviamente vai deixar o comando da empresa para os parentes, para algumas pessoas. O que vão fazer? Vão manter a cultura? Vão mudar a cultura? Vão discutir a cultura? Eu acho que essa sua questão é a pergunta... Sabe quando a gente tinha aquele... Quem quer ser milionário? A pergunta do milhão? Eu acho que essa é a pergunta do milhão, não só do SBT, mas também de outras empresas que estão no mesmo momento, na mesma energia no que está o SBT. É a grande pergunta do século ali. E tem uma resposta muito simples para essa grande pergunta do século. Tem-se que sentar com o dono dessa empresa, né? No caso, é muito forte a figura do Silvio, e dizer o que ele quer para o futuro dessa empresa. Sabendo o que ele quer e organizando isso com as pessoas que são os braços e as pernas dele, dizer, olha, eu vou fazer um processo sucessório. Tem formas de você fazer esse processo sucessório, esse podcast não está tratando disso nesse momento. Mas no momento em que isso é esclarecido, as pessoas que concordam com isso, que serão as pessoas que vão levar isso adiante, não serão pegas de surpresa quando um infortúnio eventualmente acontecer. Eu estou muito preocupado com a transição da empresa. Já falei um tempo atrás que ia sair em 2016, né? Não consegui. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando os meus líderes. Tem uma pastinha nossa chamada de formação de líderes. Esse é o meu trabalho. Porque alguma coisa pode acontecer, prevista ou imprevista, e a gente não quer que esse sonho morra, porque ele impacta a vida de muita gente. Então eu tenho que passar cada vez mais quais são as minhas crenças, quais são as crenças do grupo, fortalecer isso na cabeça das pessoas, quais são os princípios, quais são os valores, como é que nós enxergamos o caminho de futuro dessa empresa. Quanto mais você passa isso para um grupo razoável de pessoas, mais eles vão se adonando desta cultura, praticando essa cultura, obtendo os resultados, tendo felicidade, e quando chegar o momento que você se afasta, isso foi natural. Engraçado esse vídeo, ele me recorda algumas coisas muito importantes. Primeiro, esse vídeo foi gravado e o Silvio Santos estava entre a gente. Hoje ele já não está mais. Acaba de falecer e é um líder.
foi um líder. Quem morreu? Quem morreu foi o corpo do Silvio Santos, não as ideias dele, não a cultura que vão permanecer no SBT e nas outras empresas que ele criou. Então, você como líder de uma empresa, o que você faz é preparar a empresa, criar uma cultura na empresa e essa cultura vai se perpetuar se ela for forte, independentemente de você. É o que aconteceu aí. E eu não sei se eu estou enganado ou não, mas eu vi que tem um cortezinho na minha cabeça aí. Eu nunca comentei isso com ninguém. No dia 23 de julho de 2023, isso aqui foi um pouco depois, eu sofri um assalto em São Paulo e eu fui baleado na cabeça. Foi um negócio assim bastante chocante para todo mundo. Nossa Senhora. Eu fui para o hospital, teve uma UTI, a bala entrou por aqui, saiu. Por Deus, eu estou aqui conversando com vocês e eu agradeço. 23 de julho é o meu segundo aniversário. Mas, em termos da empresa, mesmo que eu não mais estivesse aqui, como a gente deixou uma cultura muito forte, preparou líderes fortes aqui dentro, eles com certeza levariam adiante esse legado. Então, isso é uma coisa muito importante. Você construir uma cultura forte. A nossa cultura está baseada em 5 princípios que formam um acrônimo chamado PRICE. P de perseverança, R de resultados, I de inovação, C de cooperação e E de equilíbrio. Essas 5 coisas a gente tem testado ano após ano e as pessoas notam que para a empresa ir para frente a gente precisa ter perseverança, a gente precisa gerar resultados para os nossos clientes, a gente precisa inovar porque o mundo muda o tempo todo, a inteligência artificial está aí, que é uma inovação que não existia 2 anos atrás para a maioria das pessoas. Cooperação, colaboração é fundamental, porque quando você quer fazer coisas grandiosas, você precisa de um time colaborativo, não um time que briga. E ter equilíbrio para saber quando você investe mais numa coisa, quando você investe na outra, levar as diversas componentes de uma decisão em consideração para você ter uma decisão pensada, uma decisão coerente, uma decisão consensuada. Então, manter e criar e manter uma cultura dentro da sua empresa é fundamental. Tem empresas que têm cultura de desperdício, tem empresas que têm cultura de produtividade, de meritocracia. Você vai definir a cultura da sua empresa. Portanto, se você fizer a sucessão da sua empresa ou um infortúnio acontecer, é essa cultura que vai manter a empresa para frente quando você não estiver mais à frente dela. Um acrônimo que a gente usa aqui na empresa, que define a empresa, acho que eu falei já na vez passada, é PRICE. Acabei de falar isso para vocês. Formando um acrônimo cujas iniciais são P de perseverança. E olha como o Rod melhorou isso, porque a pele está até melhor. Aqueles defeitos na pele era culpa do Rod, que não sabia mexer nesse negócio. Companheiro, se você não gerar resultado, nenhuma empresa sobrevive. Resultado é fundamental. E resultado para quem? Para o seu cliente. Porque se você gerar resultado para o seu cliente, ele não pensa em gerar resultado para você. O resultado para você é consequência do resultado para o cliente, da transformação que você faz. Se você entrar em qualquer negócio pensando que você vai tirar do negócio, você já entrou errado. Você tem que entrar em qualquer negócio dizendo o que eu vou doar, o que eu vou gerar para as pessoas, como é que eu vou transformar a vida dessas pessoas, a vida de uma nação. Aí você pode ter certeza que você virou um líder e todo mundo vem atrás de você. Propósito, né? Propósito você tem que ter. E teu propósito é transformar alguma realidade, resolvendo um problema, seja o que for. O terceiro do Price está bem no meio de tudo, é o I. O que é o I? Inovação. Se você não inovar hoje em dia, você pode ter certeza que você vai morrer. Então, você tem que, na fase vaca leiteira, pegar os recursos que são abundantes e que você não está usando para ampliar o seu mercado, a sua participação, o seu share de mercado, fazer o quê com eles? Inovar em outros produtos. Principalmente quando você está na alta, né? Ah, sem dúvida. Porque as pessoas começam a querer inovar no momento que, putz, está indo mal, já está virando um abacaxi, aí já não tem recurso. Aí já não tem recurso. Tarde demais. Depois do Price, a outra letra, o C. O que é? Cooperação. Você não faz nada sozinho hoje em dia, Rubens. Rafael, desculpe. Você não faz nada sozinho. Você faz isso junto com outras pessoas, principalmente se você quiser fazer projetos grandes. É muito difícil fazer qualquer coisa sozinho. E, por último, a última letrinha aí é o E de equilíbrio. Como é difícil encontrar o equilíbrio
entre os diversos fatores que tem numa empresa. É engraçado isso, acabei de falar, né? Estou revisando. Eu tive essa colaboração no primeiro episódio, não, na primeira temporada do Cérebro do Namura do Kiso. Esse cara é brilhante. O que ele conhece de dados, então quem não conhece o Kiso ainda, vai atrás aí, procura na internet. Ele é um cara brilhante que conhece muito sobre dados na internet e dá sacadas muito legal. O papo foi muito gostoso com ele durante toda uma temporada, porque foi uma troca de muito alto nível. E aí eu reprisei com vocês essa parte do Price. É muito interessante. Cria um acrônimo que defina a cultura da sua empresa. Fale muito isso o tempo todo, para que isso impregne a mente das pessoas. Isso é muito importante para a perenidade e para dar norte para as pessoas. Qual é o norte das pessoas? A gente já sabe aqui que pelo Price a gente não consegue nada sem perseverança, nada cai do céu. Então a gente luta, até que a vitória vem. Resultado, a gente tem que ter uma área de CS, Customer Success, fazendo com que quem compra os nossos produtos tenha sucesso com esses produtos, ou seja, tenha resultado. É o R do Price. Inovação, não preciso nem dizer, né? Há 2 anos atrás não tinha inteligência artificial, hoje tem. Eu tenho que usar inteligência artificial na minha empresa. Como eu faço isso? Então a gente aprende sobre isso para tirar o melhor proveito. Mais uma vez, o Price está se demonstrando efetivo. Esse podcast teve a colaboração, vocês viram ali, de uma centena de pessoas. Então, sem colaboração, a gente não consegue fazer nada, né? Mesmo se você fosse um tenista que joga sozinho, você tem seu técnico, você tem seu fisiologista, você tem seu nutricionista, você tem seu psicólogo, que tênis é um jogo de muita cabeça, então você tem que ter equipe. E manter o equilíbrio entre todos esses fatores que afetam a sua vida pessoal, a sua vida profissional, é fundamental. E a frase do episódio de hoje, Namura, é: ouse ousar e você descobrirá novas soluções para velhos problemas. E a frase é sua. Ouse não ousar e você vai morrer. O mundo está feito para as pessoas que querem criar, para as pessoas que têm vontade de fazer acontecer. O Bruno falou uma coisa muito interessante aqui que eu falei no episódio anterior do Kevin, um jogador americano. Quando o talento não trabalha duro, o trabalho duro supera o talento. Trabalhe duro em busca do teu sonho, porque é a tua realização, da tua família e das pessoas que você ama. E mais, você ajuda a realizar o sonho dos outros. Então, ouse muito, porque o resultado disso vai ser o teu sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Essa é uma palavra que eu adoro. Talvez por personalidade, eu sempre quis criar coisas novas, eu sempre quis fazer alguma coisa diferente no mundo. Não queria estar na arquibancada, nunca quis estar na arquibancada. Eu queria estar dentro do campo jogando. E como é que você faz para estar dentro do campo jogando? Desde criança, a gente aprende a chutar a bola com o pé direito, com o pé esquerdo, matar no peito, cabecear. Ou seja, no nosso caso, você vai aprender um pouco de português, de matemática, e vai aprendendo as coisas na vida, até que uma hora todo esse conhecimento, essa base é útil para você. Eu vou tocar num assunto mais uma vez. Se até hoje, na minha geração, era importante você receber conhecimento e depois respondia ao mundo com o conhecimento que você tem, isso hoje ainda é válido, mas tem uma outra coisa que é mais importante, é saber perguntar. Porque hoje eu tenho um negócio chamado inteligência artificial, que quando eu faço perguntas sofisticadas, ela me dá respostas cada vez mais precisas. Eu lembro quando eu era moleque, na escola, tinha um trabalho para fazer, eu saía da minha casa, ia andando até a biblioteca, perdi um tempo nesse trajeto, conversava com a bibliotecária, pedia o que eu queria, ela me apontava, eu pegava o livro, estudava aquilo, não tinha como tirar fotografia, anotava tudo aquilo, voltava para casa e fazia o trabalho. Ia lá na biblioteca pública. Para conseguir esse tipo de resultado, que era o trabalho que eu tinha que fazer, olha o tempo que eu perdia. Depois de um certo tempo, ao invés de eu ir à biblioteca, a biblioteca veio até mim. Como? Tinha enciclopédias. Barça, Delta Larousse, Enciclopédia da Juventude, e algumas pessoas tinham acesso a isso. Eu tive na minha casa a Barça, eu consultava a Barça. Já não perdia mais tanto tempo para ir até a biblioteca estava em casa. Passado um certo tempo, começaram os computadores, e eu me lembro que a Microsoft lançou uma enciclopédia chamada Encarta. Era um CDzão que vinha com muita informação, com vídeos, era muito legal, dinâmico, não era uma coisa estática.
E todo ano eles lançavam uma complementação disso. Foi muito legal. Eu consegui agora as informações só dando um comando e ele achava a informação para mim. Já ganhei mais tempo. Depois de um certo tempo veio a internet, veio os softwares de pesquisa, né? Google, Bing e outros, né? Antes, lá atrás, Netscape. E a gente ia na internet e vinha uma informação muito rápida. Economizei mais tempo ainda. Atualmente, eu vou na internet, uso um chat GPT e ele monta toda a resposta da pergunta que eu fiz para ele. Olha a economia de tempo entre ir à biblioteca e ter a resposta em questão em fração de segundos. Isso economiza muito tempo, aumenta a produtividade. Você fala, então ele vai pensar por mim? Não, ele não vai pensar por mim, porque se eu não perguntar adequadamente para ele, eu não vou ter uma resposta coerente. Então, hoje, nós estamos entrando numa era é a era da pergunta. Saber fazer pergunta é fundamental. E como é que você sabe fazer pergunta? Se você tiver repertório. Se você não sabe a diferença entre cumprimentar e cumprimento, cumprimento com o e cumprimento com o, você vai fazer uma pergunta e ele vai te responder de um jeito todo maluco porque você errou uma letrinha. Por quê? Porque as pessoas às vezes não têm repertório. Como é que você tem repertório? Lendo. Leia. É fundamental você ler para aumentar o seu repertório, para poder fazer boas perguntas, para ter boas respostas. Então, isso é uma mudança de paradigma na história da humanidade. Daqui a pouco, estes softwares que você tem de inteligência artificial vão estar dentro de robôs. Você pode procurar na internet, você vê robôs que pulam, que dão cambalhota, que ficam em pé. São humanoides. Ainda está caro, mas isso vai baixar de preço. Na hora que isso baixa de preço, essa parte mecânica, e dentro dela eu coloco essa parte digital da inteligência artificial, você tem um robô. Eu não tenho dúvida alguma que assim como a gente tem esses negócios que limpam a casa aí, esses aspiradorzinhos automáticos que ficam andando na casa, muitos de nós ainda vamos ver um robô andando na casa fazendo trabalhos. Na China, você tem hotéis que os atendentes são robôs. E quando você pede alguma coisa, o robozinho vai no seu quarto e entrega para você. Isso já não é mais futuro, é só você entrar na internet que você vai ver isso. E isso vai baratear cada vez mais de preço e vai estar junto com a gente. É nesse mundo que a gente vai viver. Tinha um desenho animado, os Jetsons, lá atrás, que tudo parecia algo fantástico do futuro. Esse futuro é agora. Aquele futuro lá de 1970, 1980 chegou. É agora. Nós estamos fazendo algumas coisas, por exemplo, máquinas que transformam lixo em energia, e essa energia sob a forma de energia elétrica ou hidrogênio. Estamos fazendo drones, não esses drones pequenininhos, drones gigantescos para a agricultura, tudo com tecnologia. Eles se viram sozinhos, eles fazem toda a cobertura de defensivos agrícolas numa fazenda, tudo isso é possível. Hoje a biotecnologia está crescendo rapidamente porque para tirar certas conclusões de como algo funciona, eu precisava fazer muitos testes. Hoje eu simulo esses testes com inteligência artificial. Então, o mundo realmente está sendo revolucionado pela tecnologia e principalmente pelo software. O software está engolindo o mundo. A gente tem que estar esperto para isso, porque está afetando o nosso mundo. E a inteligência artificial que está chegando aí? O que vai ficar para ela? Mas que cacete, pô. Eu costumo dizer para minha equipe, você não vai ser substituído por inteligência artificial, mas você vai ser substituído por quem sabe usar a inteligência artificial. O que eu vou falar agora? Que a inteligência artificial vai fazer mais rápido do que qualquer outro ser humano. Se você não fizer na sua empresa, o outro concorrente vai fazer na empresa dele, você vai ficar para trás. Tudo que a máquina puder fazer, ela fará e melhor que o ser humano. O que ele ainda não faz e virá no futuro? A interpretação das emoções humanas. Isso ele não faz. Colocar alma no negócio, né? Ainda não, mas eu não tenho dúvida, eu tenho um mapa do que deve acontecer nos próximos 10 anos e o que deve acontecer nos próximos, a partir de 2030, que até isso é previsto. A gente não 2030 está aí já. Tá aí. Então a pergunta, influenciador digital vai acabar? Não, sabe por quê? Porque você sempre foi influenciador, só que você não era digital. Você conversa com seus amigos e dá suas opiniões. O que é isso? Você está influenciando. Você conversa na sua casa e dá opinião
para os seus parentes. Se O que que é relacionando isso? com pessoas, Se né? relacionando com pessoas, você influencia as pessoas quando você dá sua opinião, pro bem e pro mal. O influenciador digital só colocou a palavra digital no Sim, influenciador, sim. pô. Todo mundo é influenciador. É verdade mesmo. Então nunca vai acabar. E eu vou te dizer mais uma coisa. O poder que a propaganda tinha há 30 anos atrás, quem tem hoje são os influenciadores. Então, por exemplo, quando eu vou no médico, ele é um influenciador. Porque eu não sei decidir sobre aquele assunto, que é muito complexo para mim. Sim. Eu pego a opinião Uma dele. autoridade. Autoridade, eu pego a opinião dele, de uma pessoa que tem autoridade sobre o assunto, e faço o que ele está mandando. Sim. Se eu vou num advogado, eu faço o que ele está mandando. Se eu vou num arquiteto, eu faço o que ele está me indicando. Porque ele tem autoridade e influencia a minha decisão. Então o que vai acabar é o influenciador picareta. Eu vou mudar isso um pouco. Eu acho que o influenciador picareta não vai acabar, ele vai ser desmascarado. Né? Porque a internet hoje, eu brinco com a minha equipe, às vezes eu falo alguma coisa, eu falo, pô, não posso mais nem mentir para vocês, que vocês consultam a internet e vê que eu estou falando não está correto. Então a internet é um grande dedo duro. E é muito interessante você, na área do marketing, perceber que nós estamos numa era de marketing totalmente distinta. O marketing de hoje é o que a gente chama de marketing da atenção. Quem conseguir a atenção do espectador, do ouvinte, é aquele cara que vai fazer fortuna. Aliás, isso não é novo, isso é antigo pra caramba. Quando você pega o método AIDA, né, ele fala, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar atenção, despertar o interesse, criar o desejo para a pessoa participação. A AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. A diferença é que agora tem um veículo. Antes, para você fazer isso, você tinha que ir para televisão. Só tinha rádio, televisão e jornal, revista, cartazete, outdoor. Eram essas coisas offline. Hoje, qualquer um pode ter o seu canal de televisão. Nós estamos aqui conversando. Isso é um canal. E, dependendo do que eu disser, te influencia de um jeito ou de outro. Então, hoje, é muito importante você, quando faz o marketing da sua empresa, despertar a atenção das pessoas. Isso é feito através da internet em grande escala hoje em dia. E hoje, cada vez que você vai comprar um produto, uma das coisas que eu tenho certeza que você faz é consultar quem já comprou aquele produto para ver o que ele está dizendo. Você não faz isso? Então, hoje, a influência que os influenciadores exercem sobre as pessoas é maior do que a influência que a propaganda exerce sobre as pessoas. É muito interessante isso. Você toma muito mais decisões na sua vida influenciado por pessoas do que pela propaganda. A propaganda começou a perder força durante os últimos 10, 15 anos e a internet ganhou força e dentro da internet as pessoas com as quais você conversa e que você confia. Então, conquistar a credibilidade das pessoas com as quais você interage é fundamental. Por isso que a internet explodiu, os influenciadores explodiram junto com ela, ok? Tipicamente, isso é o Kaizen. É a melhoria contínua que você pode fazer nos seus negócios, olhando para cada detalhe das pessoas, dos processos que você tem, para que você chegue a um resultado muito melhor, aumentando a eficiência do que você faz. Olha, muito interessante. E a qualidade e a produtividade. Não conhecia essa história das geishas, né, com o kimono e com a relação com o Kaizen, mas eu não conto nunca mais a pauta para você com antecedência, que eu fui entregar que eu ia perguntar de Kaizen e você já se antecipou e contou tudo, e aí o apresentador aqui fica sem pauta e tem que pensar rapidamente em outras perguntas. A sorte sua é que está acabando a temporada, Namura, e talvez não dê tempo de eu me vingar, mas lembrarei disso. É muito legal. Teve uma interação muito legal com o Magri. O Magri é um camarada brilhante, com um raciocínio muito rápido. De vez em quando ele me colocava em situação e falava, pô, a gente não combinou isso, né? Mas de vez em quando eu também me vingava e colocava ele em situações. Kaizen é um dos tópicos que a gente tratou e eu acho muito legal. Quando você pensa em evolução, tem dois tipos. Em transformação, né? Tem dois tipos. A evolução e a revolução. A evolução é aquilo lento, paulatino. A revolução é alguma coisa disruptiva. Eu diria que o mercado americano, né, o modo de pensar, principalmente ali na Califórnia, no Vale do Silício, é sempre disruptivo. As pessoas querem fazer alguma coisa que mude toda uma indústria. A Apple está aí, ela mudou várias indústrias. A indústria fonográfica, a indústria da telefonia, com os produtos dela. É alguma coisa que não existia e quando passa a existir, muda tudo que a gente está fazendo. A gente está falando bastante hoje de inteligência artificial, porque é uma coisa razoavelmente recente para muitas pessoas, e ela está mudando todas as indústrias do mundo inteiro. Por isso é uma revolução fora do comum.
Já do outro lado do globo, os japoneses, depois da Segunda Guerra Mundial, eles precisavam reconstruir o país. O que eles fizeram? Eles chamaram pessoal dos Estados Unidos para dar aula na Universidade de Tóquio. E aí eles começaram a aprender sobre qualidade. Como naquela época só os Estados Unidos tinham produtos para vender, porque a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, estava destruída, o Japão estava destruído, todo mundo tinha que comprar produto americano. E os produtos americanos começaram a não ter muita qualidade. Quando o Juran foi para o Japão ensinar na Universidade de Tóquio, ensinou sobre qualidade. Os japoneses começaram a pegar os mesmos produtos que existiam na América e começaram a melhorar a qualidade. E aí vieram, por exemplo, modelos de produção totalmente diferentes. Enquanto nos Estados Unidos tinha o Fordismo, a linha de montagem, no Japão tinham as células da Toyota, o processo de produção Lean, várias melhorias, o Kanban, várias melhorias aconteceram nos processos produtivos e eles começaram a exportar produtos. Foi a década de ouro do Japão, exportar produtos lá por 1980 para os Estados Unidos com muito mais qualidade e ganhar o mercado americano. Como é que eles faziam isso? Eles não faziam grandes revoluções, eles pegavam o que estava pronto e com pequenas evoluções, que é o que em japonês a gente chama de Kaizen, são passos pequenininhos, evoluindo sempre, melhorando sempre um produto para colocar no mercado. E aí, essa metodologia do Kaizen, do Lean, Manufacturing, enfim, outras ideias, do Kanban, o Just in Time, que apareceu no Japão, e isso foi importado depois para os Estados Unidos. Então aí eu cito muito o Kaizen, porque o Kaizen é a resposta, né, para o processo evolutivo nas empresas. E a revolução disruptiva é a resposta para essas transformações fantásticas que acontecem na sociedade. É muito legal esse episódio aí, dá uma olhadinha nele se você não conhecia esse termo Kaizen, utilizado na indústria, no comércio, enfim, nos negócios. Esse podcast explica legalzinho para você. Dá uma olhada nesse episódio. Hackathon é uma mistura de hacker com maratona. Ou seja, são essas pessoas que você quer. Você fala para elas, em 72 horas nós temos que produzir aquilo que a gente produziria em 3 meses. Entendeu? 12, 24. Aliás, me disseram que vai ter um no final do ano. É isso? Ai, meu Deus. Eu fiquei sabendo disso. Vem... Spoiler. Spoiler, gente. Isso é... Agora, sério, isso é muito bom, muito ruim. Não é pra você fazer toda semana. Tá, uma vez por ano tá saudável. Uma vez por ano, 2 no máximo por ano. São aqueles momentos que tem um congraçamento. Sabe aquele momento? Todo mundo, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. E você orienta essas pessoas e todo mundo se integra nisso aí. Depois você dá uma premiação para essas pessoas. Sai todo mundo esgotado fisicamente, esgotado mentalmente, mas com uma felicidade no coração que você não pode imaginar. Ter um objetivo claro, enfim, você faz uma preparação com as pessoas. Eu acho que na empresa moderna, com tanta tecnologia disponível, o que se sobressai é o cuidado com o outro. Cara, isso eu demorei muito tempo. Eu sou engenheiro, eu demorei pelo menos 10 anos para entender que essa preocupação com as pessoas é fundamental. Isso é idiotice da minha parte, porque isso estava em tudo quanto é livro. A primeira coisa que você aprende em administração, acho que é entender que tem 3 letras P que determinam tudo que você faz numa empresa. Pessoas, produtos e processos. Com essas 3 coisas você faz uma empresa. Mas quer saber que essas 3 coisas são uma só? Porque quem é que faz o produto? São as pessoas. Quem é que desenha os processos? São as pessoas. Portanto, os 3 P's, pessoas, processos e produtos, na realidade são pessoas. Quando você tem um time muito bom, que é competente tecnicamente, tem as tais hard skills, e é competente no trato com os outros, são as tais soft skills, se você usar estas 2 competências, hard e soft skills, para entender o mercado, entender o que um cliente deseja, qual é a dor dele, resolver a dor dele, se você conseguir fazer isso, você fez uma empresa. Então não é muito difícil você, quando tem os conceitos sólidos, a fundamentação, você construir uma empresa. É como um prédio. Você tem a base, a fundação, depois você constrói um prédio de não sei quantos andares, né? Em Abu Dhabi, lá, você tem lá prédios de 500 andares, de 500 metros, 800 metros.
o Burj Al Khalifa, esqueci o nome, como é que fala direitinho, mas tem lá 828 metros aproximadamente. Aqui no Brasil, lá em Camboriú, estão construindo prédios de 550 e estão querendo construir prédios de 1 quilômetro já. Enfim, tudo isso depende de uma fundação muito sólida. Qual é a fundação sólida para os negócios? Pessoas, produtos e processos. Como tudo se reduz a pessoas, o que você tem que fazer? Tem um processo de recrutamento muito rigoroso para trazer as pessoas certas para o local certo. Como é que você tem um processo de recrutamento muito rigoroso? Eu podia fazer um podcast sobre isso com inteligência artificial, mas você pergunta lá para o ChatGPT, eu estou precisando de um gerente de marketing. Quais são as características que ele tem que ter? O chat vai dizer para você. Aí você pergunta, como é que eu entrevisto esse cara? Ele vai dizer quais perguntas que você faz. Aí você traz essas pessoas, entrevista e você consegue ter uma pessoa competente para aquele cargo. Uma pessoa competente para um cargo é uma pessoa que tem habilidades técnicas para saber fazer, mas tem habilidades sociais para saber se relacionar com os outros, ter a tal da colaboração que eu já falei no Price. Percebe que as coisas vão se encaixando? Com isso você consegue fazer uma empresa extremamente sólida e competente, porque essas pessoas vão se dedicar à sua empresa, vão se comprometer com a sua empresa. Então você precisa de 3 letrinhas, as 3 Cs do namoro. A pessoa precisa demonstrar caráter, competência e comprometimento. Caráter, se não tiver, não dá para trabalhar com você, vai te trair. Competência, se não tiver, não sabe fazer. Comprometimento, se não tiver, não vai querer fazer. Com essas 3 coisas, você contrata boas pessoas, com boas pessoas você faz bons produtos e bons processos, conquista o mercado. Recentemente eu tive em Nova York, no muito Brasil Summit, que é uma semana inteira em que muitas empresas, muitos empresários, políticos, banqueiros estão em Nova York, enfim, para fazer conexões, network, coisas desse tipo. E apresentar o Brasil para investidores estrangeiros, todo o potencial do Brasil. É uma agenda extremamente positiva. Eu tive lá, tive num painel em que, nesse painel se falava sobre empreendedorismo social, infraestrutura social, melhor dizendo. Fizemos um network também, falamos sobre vários assuntos, e à noite tinha a noite do Brasil, o Homem do Ano. Foi uma personalidade brasileira que foi homenageada nesse dia. Esse dia era uma festa black tie. Tinha tudo na minha mala, exceto a gravata borboleta. Um pequeno detalhe que me impedia de entrar nessa festa e fazer os relacionamentos. Então, estou fazendo uma pequena analogia. Você fala, poxa, mas você pensou em tudo? Claro, pensei em tudo. Por algum descuido, a gravata borboleta eu não levei. E eu só percebi isso no momento final, porque você pega todas as peças, no momento final que eu estava indo, já era final de dia, começo de noite, falei, meu Deus do céu, agora eu estou sem gravata borboleta. E eu tive que fazer uma ginástica para poder entrar, acabei participando da festa sem a gravata borboleta. Isso daí foi uma história engraçada. Eu estava lá em Nova York, no Brasil Summit, e realmente faltou a gravata borboleta. Aí eu estava com um amigo lá e ele saiu correndo para comprar a gravata borboleta, mas tinha horário para entrar na festa, né? Então aí eu dei 3 pulos e consegui entrar na festa. O que eu fiz não interessa aqui. O que interessa é a seguinte coisa: sempre você vai ter algum perrengue na tua vida como empreendedor, e aí você vai ter que usar a sua criatividade. Da onde vem a criatividade? Da quantidade de informações que você tem dentro da sua cabeça. Ser criativo não é um dom que você nasce com ele. A criatividade vem das conexões que as informações que estão dentro da sua cabeça fazem para gerar uma solução para um problema que apareceu. Então, se você não tiver muita informação na sua cabeça, fica muito difícil ser criativo. Você pedir para mim, Namura, crie uma frase de impacto sobre orquídeas. Pô, eu não entendo nada de orquídeas, como é que eu vou fazer um negócio desses? Então, eu tenho que estudar sobre orquídeas para depois o meu cérebro fazer esse trabalho para mim. E tem 2 partes do teu cérebro que funcionam muito legal. A parte consciente, aquela parte racional, ela é lenta, ela é detalhista, mas tem a parte subconsciente, que está lá no fundo, que os especialistas chamam de pensamento difuso. Eu usei isso minha vida inteira e você já deve ter experimentado isso. Você quer muito resolver um problema, quer muito e não está conseguindo. No campo racional, vamos dizer assim, no campo consciente. E aí você desiste um pouco daquilo e vai jogar um futebol, vai assistir uma novela, vai ler um livro, vai dormir, de repente, pum, aparece a ideia num passe de mágica. Não é um passe de mágica, é o teu subconsciente que estava intranquilo por você não ter conseguido
dar a resposta, encontrar a resposta que você queria, ele fica trabalhando em altíssima velocidade tentando fazer conexões, às vezes as mais absurdas. E de repente, quando ele acha uma conexão que é legal, sai do nível subconsciente, vai para o nível consciente, você fala, nossa, é isso. Você já deve ter vivido isso. Eu vivo isso muitas vezes, mas eu provoco isso. Como é que eu provoco isso? Trabalho profundamente em cima de uma questão que eu queira resolver. Como que eu trabalho? Pegando informações. Aí tento resolver a questão. Quando eu consigo, eu relaxo. Quando eu não consigo, depois de um bom esforço, eu largo. Bom, você tem coragem de largar, você tem que entregar um negócio amanhã. Eu largo, porque quem está largando é a parte consciente. A parte do subconsciente não larga de jeito nenhum. E ela continua trabalhando nesse modo difuso, não no modo concentrado, não no flow, no modo difuso, ela continua trabalhando nos bastidores. E eu deixo o meu cérebro trabalhar por mim. Que coisa maluca, né? Se você tiver a coragem de testar isso, você vai ver a potência que teu cérebro tem, o que ele pode fazer por você em momentos ultra especiais que você precisa de uma solução e não está encontrando, ok? Mas para isso você tem que ter informação sobre o assunto, senão essa técnica não vai funcionar. Testa que você vai gostar. Uma vez um prefeito de uma cidade me chamou para um trabalho e eu falei, onde é que pousa? Ah, pousa no campo. Quando eu posei no campo, do lado tinha uma escola, não percebi. E a garotada saiu correndo por o muro da escola e veio correndo. E eles não podem chegar no rotor de cauda, que está girando aquilo. Sim. Então, estava eu e mais um piloto. Ele saiu para segurar as crianças para não chegarem perto enquanto eu estava desligando a aeronave. Quando eu desliguei, eu saí. Eu estava de terno. Aí vem um menino, grita, olha o Agostinho! O Agostinho Carrara? Carrara! Meu Deus, sério? Cara, na hora que ele falou Carrara, isso. e te pediram autógrafo? Aí a molecada veio correndo atrás, eu correndo, a molecada Muito correndo bom. atrás. Eu lembro quando eu cheguei na prefeitura, disse que notícia corre mais do que Corre. qualquer outra coisa. O pessoal falou, o prefeito tá esperando o Agostinho Carrara. Realmente, isso foi, acho que em Porto Feliz que eu tava nessa cidade. Eu queria encontrar esse moleque, porque aconteceu isso, todo mundo saiu correndo atrás de mim. Eu não sei se eu pareço ou não com Agostinho Carrara, tem gente que diz que parece, tem gente que diz que não, mas eu sei que o moleque salvou todos os amiguinhos dele, porque em vez de correrem para o helicóptero, que era a sensação naquele dia, eles correram atrás do Agostinho e eu levei todo mundo para fora do local lá. Foi muito engraçado essa cena. Sabe qual é o QI que foi avaliado do Einstein? 160. Nossa. Mas o da Anitta é 154. Nossa. Sério mesmo? Eu não sabia. Eu, quando falo isso, as pessoas Não, ficam mas, chocadas mas eu comigo. vou te falar que faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas, peraí, será que a Anitta descobriria a equação E igual a mc quadrado, a teoria da relatividade? Sim. Provavelmente não, porque existem diferenças de capacidades das pessoas. Sim. O QI mede a lógico-matemática e mede a linguística. Mas, nos anos de 1985, aparece o Gardner. E o Gardner propõe uma outra coisa sobre inteligência. Ele fala que a gente não tem uma inteligência. O QI sempre fala, tem um QI alto, ele é inteligente, o outro tem um QI baixo, não é inteligente. Será que o Neymar é inteligente? Será que o Messi é inteligente? Será que a Ana Botafogo é inteligente? Ué, mas que diabo é isso? Será que o Chico Buarque é inteligente? Não, o Chico Buarque eu não sei se sabe fazer conta do jeito que sabia fazer o Einstein. Sim. Então, o que é inteligência? Ele propõe, então, 7 inteligências. A definição do Gardner é: inteligência é a capacidade de resolver problema. Isso eu acho fantástico, porque às vezes um professor, ele vê que um aluno não é tão bom e vê que um outro é melhor. E, por viés, ele acaba reforçando o apoio que ele dá para esse aluno que é melhor em relação ao apoio que ele dá para o aluno que não é tão bom. Como ele dá esse apoio maior, esse aluno se desenvolve mais. Como ele dá esse apoio menor, esse aluno se desenvolve menos. Isso reforça a condição de que parece que um é mais inteligente que o outro. Um pode ter uma facilidade muito grande para cálculo, mas o outro poderia ter facilidade muito grande para aquilo que eu não vejo no banco escolar. Por exemplo, driblar. E aí, driblar é sinal de inteligência? Claro que é. Se você tem a capacidade de fazer com o seu corpo coisas que outros não fazem, isso é um jeito de você perceber que você tem uma inteligência que o Gardner chama de inteligência motora. Então vamos parar com esses negócios de que fulano é mais ou menos inteligente. Ele tem mais habilidades para resolver certos tipos de problemas do que
outro aluno tem habilidades para resolver outro tipo de problema. Eu considero as pessoas todas muito inteligentes. Se a gente reforça dando desafios para que ela se supere, ela demonstra cada vez mais capacidade para a solução daqueles problemas. Então, por exemplo, um jogador de futebol, ele pensa muito rápido para driblar o outro camarada, para enganar o outro camarada e ir direto ao gol. O que ele faz, eu, por exemplo, não tenho competência para fazer. Então, nesse aspecto motor, ele tem mais inteligência. Eu entro numa sala vazia, às vezes eu não consigo entender como é que eu vou preencher aquilo, aqueles espaços. Um arquiteto já tem essa visão espacial e consegue preencher. Então, eu gosto muito dessa abordagem do Gardner. Uns falam de 7 inteligências, outros falam de 8 ou até 9 inteligências, mas, enfim, são habilidades em campos do conhecimento, em campos da ação humana que resolvem problemas naquele campo. Um pode ser uma habilidade motora, outro linguística, outras pessoas se relacionam muito bem, quando chegam numa festa, todo mundo fica em volta delas, porque ela tem uma capacidade interpessoal. Outras têm uma capacidade intrapessoal muito grande, elas refletem sobre as coisas e tiram conclusões que você não tira. Às vezes os psicólogos com conhecimento e com essa capacidade introspectiva, intrapessoal, eles conseguem ver coisas acerca de você que você mesmo não vê. Então, as inteligências são múltiplas, eu gosto muito dessa abordagem, porque equaliza as possibilidades para as pessoas, cada uma no seu campo de ação, ok? Isso que eu vou fazer... Opa, hoje eu bati. Agora foi, hein? Agora eu dei uma senhora batida aqui, desculpe, gente. Namura, quantas vezes você vai bater no microfone? 5. Contando eu e o Kiso, vai. Eu acho que vai ser... Ah, não, os dois, somando tudo? Ixi, então acho que vai 7. 7-1? 7-1. Ah, então vamos fazer assim, vamos fazer um jogo aqui. 4-2. 4-2. O que significa que quem tem menos batidas ganha, que é o contrário. Ah, boa. 4-2. Tá bom. Qual é o seu palpite? Eu sou 2. Não, e aqui? Ah, você? Qual o palpite dessa disputa aqui? Eu acho que então vão ser... Eu ia chutar 4 também pra você. Chuta 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. A grande vantagem é que quando ele fizer o 2, eu posso dar 2 batidas aqui só pra ganhar. Quer dizer, só pra perder. Pra perder, né? Tem que jogar com a regra embaixo do braço, né? Exatamente, cara. Regra é regra, cara. Vai pra próxima fase, próximo podcast, quem acertar. Teve muita descontração nesse podcast aí. Eu e o Kiso, a gente tava começando a se habituar com a mesa e toda hora a gente batia nesse microfone. Agora, depois de 2 anos, né, a gente tá mais acostumado. O Rod melhorou o microfone, ele pega uma certa distância, eu não dou tanto tapa. Mas pode ser que até o final desses comentários do episódio aconteça um tapa. É bem provável que Rod e companhia coloquem os cacos, o que aconteceu nos bastidores, que é mais engraçado do que aconteceu na frente dos bastidores. Na frente tem conhecimento, atrás tem piada, né? Vai olhando aí, capaz que ele coloque uns cortes e eu vou censurar certos cortes. Brincadeira, ele está à vontade para fazer isso. O que for possível ser mecanizado, será mecanizado. O banco de dados, a informação em si vai estar lá. Vai estar lá. Uhum. O que sobra para você? Por exemplo, nas escolas, proíbe-se ou não se proíbe? Não se proíbe, porque não adianta você proibir, porque ele vai sair da escola e vai usar. Ele vai fazer um trabalho. Aí se ele der um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, existem softwares já que determinam se ele copiou ou não copiou. Mas o problema não é esse. Okay. Isso é o que eu encontrei na internet sobre... Siri, tá vendo? Coisas atuais da nossa modernidade. Isso é inteligência artificial. Ela Siri, ouviu, ela já quis ela responder. escutou e veio invadir o nosso território. Desculpe, mas ter a certeza de que... E tudo isso é gravado. Que ele deu a ordem, o outro ouviu, porque pode ter uma interferência de rádio, às vezes a gente não cai na internet aqui, eu estou falando aqui achando que as pessoas estão ouvindo e a internet caiu, ninguém está ouvindo nada, né? Ele tem a certeza que o outro... Gente, o que aconteceu aqui? Ô, Kiso. E aí? E aí, velho? O que foi? Cara, você falou... Ah, cara, não... Você falou e aconteceu mesmo? Eu não sei, foi truque isso aí ou caiu a luz? Acabou a luz mesmo. O Namura virou o Neo do Matrix. Ele falou, aconteceu. Já entendeu como é que funciona, né? O Matrix do universo. Cara, tem coincidências na vida que a gente realmente não explica.
A gente estava falando sobre internet e que às vezes, vocês viram, né? Às vezes você está trabalhando, cai a internet e ninguém está te escutando. Pum! Cai a internet. Eu tenho uma história que é uma coisa maluca que aconteceu comigo. Eu fui dar uma palestra no interior de São Paulo. E quando eu entrei na palestra, eu falei para as pessoas, no final dessa palestra eu vou fazer chover. Por que eu falei isso para as pessoas? Porque se você pegar 100, 200 pessoas e começar a fazer esse trabalho aqui, ó, para todo mundo fechar os olhos e fizer isso, as pessoas escutam naquele ambiente um barulho de chuva. Então era uma brincadeira só para conversar com as pessoas. Mas daí eu falei isso bem no começo, no final da palestra, eu vou fazer chover, e dei a palestra, 1h30 de palestra. Aí eu viro e falo assim para as pessoas, gente, eu falei para vocês que no final da palestra eu ia fazer chover. Eu acabei de falar, bam, vem um relâmpago, um raio, um trovão, e começou a cair água. Eu fiquei assustado com aquilo, e as pessoas olharam e falaram, esse cara é um bruxo, como é que ele fala um negócio desse? É a mesma coisa que aconteceu. Eu falei porque eu sabia o que eu ia fazer. Mas depois eu comentei com as pessoas, obviamente. Mas foi um negócio tão inusitado, você falar uma coisa 1h30 antes e depois isso acontecer. Aqui nos bastidores aconteceram coisas assim muito interessantes, de você fazer uma previsão e aí, ou nem era uma previsão, né? Fazer um comentário e aí logo depois desse comentário, aquilo que você comentou aconteceu de fato. Como por exemplo aí, essa tela preta que vocês viram, aconteceu nesse episódio, está gravado. A gente falando que a internet ia cair, de repente a internet cai e volta. Você vê a minha cara de suspense ali, eu achei que tinha sido alguma coisa que tinham preparado para dar um certo frisson no episódio. Que nada, tinha acontecido mesmo. Então a gente tem que estar preparado na vida para as coisas que acontecem que a gente não tem controle. Uma das coisas que é mais interessante é que a gente acha que a gente tem controle sobre tudo. É por isso que muitas vezes, quando você não tem controle sobre o futuro, para ter uma certa paz interior, sabe o que você faz? Você vai consultar búzios, você vai consultar horóscopo, alguém que dê para você a sensação de que com aquela informação você sabe como vai ser o seu futuro. Não sabe não. O único jeito de você se preparar para o futuro é tendo conhecimento, vivenciando experiências. Aí você se prepara. E o Drucker fala uma coisa muito interessante. O único jeito de prever o futuro é construí-lo. Aqui a gente prevê o nosso futuro para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Sabe por quê? Porque a gente está construindo ele agora, aquilo que a gente vai vivenciar no futuro. Faz a mesma coisa para você. Programa um pouco a tua vida. Você quer ser engenheiro? Então você vai ter que entrar numa faculdade de engenharia. Você quer conhecer inteligência artificial? Estuda sobre ela. Aí, quando aparecer a oportunidade, você está pronto para pegar essa oportunidade, porque você tem o ferramental que você necessita para pegar essa oportunidade. Porque coisas desse tipo, inusitadas, vão acontecer na tua vida, na minha e de todo mundo. Então, na sua opinião, bem franco, né? O mundo precisa de mais empreendedores? Nossa Senhora. Eu vou mudar a tua pergunta, que ela é excelente. O mundo resolveu todos os seus problemas? O problema tem um monte, né? Se o mundo está cheio de problemas, tem que aparecer alguém para resolver. Não é o burocrata que resolve normalmente isso. É alguém que empreende para resolver esse problema. Então a resposta está dada. O mundo precisa, mais do que nunca, e para sempre vai precisar de empreendedores. E como muitos dos trabalhos que a gente fazia não eram trabalhos criativos, as máquinas vão fazer esses trabalhos, já que eles não são criativos. O que sobra? A criatividade. Essa é uma característica humana que é perseguida, é utilizada pelos empreendedores. É muito legal você ter esse conceito. Infelizmente, muitas vezes a gente vê aqui no Brasil que o empreendedor é demonizado, né? Não pode ser, pô. Quem é que dá emprego para as pessoas? São as pessoas que empreendem, são as empresas. Então vamos entender isso com clareza, porque isso é muito importante. Não estou enaltecendo qualquer tipo de empresariado que seja, enfim, atue de uma forma que não seja ética. Não é isso. Mas a gente precisa de pessoas que tenham dentro de si a vontade de correr risco e queiram correr riscos. Tem pessoas que se pautam por outras coisas. Não, eu quero muito mais segurança na minha vida, não quero correr tantos riscos. Tudo bem, ela não está errada, ela está certa. No universo dela é isso que ela quer. Mas tem pessoas que correm riscos. E essas pessoas, às vezes, pagam preços muito caros por esses riscos que elas correm, porque muitas vezes o resultado que elas esperam não vem. Então, a atividade empresarial é uma atividade de risco, mas outras atividades também são de risco.
A diferença é que com uma atividade empresarial, quando você consegue montar uma empresa, você consegue cooperar, colaborar com a sociedade, com aquilo que você faz para a sociedade e com os seus colaboradores, aquilo que você proporciona para o crescimento deles. Eu costumo dizer que aqui nas nossas empresas, elas não são empresas, são MBAs constantes. Todos nós estamos ensinando e aprendendo com os colaboradores, com os colegas da gente, cada um tem o seu conhecimento que coloca à disposição da empresa, a empresa desenvolve produtos e serviços e coloca à disposição dos nossos clientes. Então, empresariar é uma coisa nobre, é muito bonito, você aprende a lidar com problemas, a resolver problemas, a lidar com pessoas, a interagir com essas pessoas. É um universo muito amplo de conhecimentos que você vai adquirindo com o tempo que transforma você numa pessoa mais sábia. Eu costumo dizer que dá para descobrir que uma pessoa é inteligente aos 2 anos de idade. Por quê? A inteligência não é a capacidade de resolver problemas? É. Então, se uma criança de 2 anos resolve problemas típicos de uma criança de 4 anos, tendo 2, você vai dizer, nossa, como é inteligente essa criança, porque ela resolve problemas acima da capacidade média que os outros resolvem na mesma idade. Mas você não vai encontrar uma criança de 2 anos sábia, porque sabedoria advém do acúmulo de experiências que você viveu e com a sua inteligência você resolveu, ou então se não resolveu, pelo menos aprendeu o que tinha feito errado. Então sabedoria é uma coisa que vem com o tempo. Inteligência, já na mais tenra idade, você consegue perceber. E quando você está num ambiente de muitos desafios, você desenvolve a sua inteligência, porque a inteligência se desenvolve resolvendo problemas, porque inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, quando você está num ambiente de muitos desafios, você faz a sua inteligência crescer e aumenta a sua sabedoria. E esse ambiente empresarial proporciona isso para você. Outros ambientes também podem proporcionar, mas o ambiente empresarial especialmente te dá isso de bandeja. Uma série de desafios que você tem que superar para manter a sua empresa e fazê-la crescer, e isso transforma você numa pessoa mais sábia. Com isso, você pode, se for uma pessoa humilde nesse sentido e generosa, despender um tempo para ensinar outras pessoas para que elas cresçam também. Isso não tem preço. Ensinar com generosidade, aprender com humildade, faz você uma pessoa muito mais íntegra, muito mais forte e muito mais admirada. Eu tenho lido, e assim, eu vou ser sincero, namoro, ler um pouquinho e refletir. Não sei como que foi para você escrever esse livro, se foi algo muito mecânico, rápido, tudo, mas para quem absorve ele, é um devocional, cara. Algumas pessoas já disseram que isso aí é a Bíblia do empreendedorismo. Mas é mesmo, é um devocional. Você lê um pouquinho e você começa a pensar, porque ele transforma verdades que a gente tinha e percebe que não deviam existir. Perfeito. Às vezes até eram âncoras que prendiam a gente em lugar que não deveríamos estar. Perfeito. Então é isso que eu tô achando dele. Então é bem legal mesmo. Então fica a recomendação para você conhecer um pouquinho mais, porque aqui ele só dá uma pinceladinha em cada pedacinho, né? No livro a gente aprofunda essas questões e é muito interessante. Primeiro que toda a renda do livro vai para instituições de caridade. Ai, que legal. Não sabia ainda disso. Vai para o bom. Instituto Semear, aqui em São José dos Que Campos, legal. que auxilia jovens que querem entrar na faculdade ou recém-entrados na faculdade que precisam de uma receita, digamos assim, para permanecer na faculdade. Que legal. E a Jan Jacareí Ampara Menores, que também ajuda crianças, é um trabalho magnífico da Delma Sade há quase 50 anos. Então, toda a receita vai para lá. E a gente procura ajudar as pessoas a ler esse livro e ter esses insights. Eu mesmo, de vez em quando, olho para o livro e falo, o que foi que eu falei? Uhum. E vou lá e consulto o livro, Sim. porque é muita informação. E muita gente me pergunta, foi rápido escrever o livro? Eu diria que o livro foi escrito basicamente em 2 meses, mas demorou 40 anos para ter as ideias para colocar no livro. Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Foi na época do Covid, né, que eu fiquei em casa. A Renata antes tinha me dito, Namura, você precisa colocar algumas ideias num livro, não sei o que lá. Meus advogados, você precisa escrever um livro. E a gente sempre dá a desculpa para a gente mesmo que não tem tempo. Aí veio a Covid e não tinha mais essa desculpa, né? E me propuseram que uma ghostwriter me ajudasse a escrever o livro. Eu fiz 5 ou 6 reuniões, a menina foi muito competente, mas era difícil transmitir aquilo que estava na minha alma. Não dá para você falar, a pessoa captar aquilo e transcrever. Não era uma biografia. Era um livro que eu queria passar conceitos
que estavam desorganizados na minha cabeça, porque vieram de anos e anos de experiência. Eu queria ter uma cronologia, uma lógica naquilo, para que quando a pessoa abrisse num capítulo e tivesse uma dúvida, ela pudesse consultar. Ah, eu não sei como contratar, tem lá um capítulo. Ah, eu não sei como decidir investimento, tem lá um capítulo. Ah, eu não sei como ficar rico, e eu gostaria de ficar rico, tem lá um capítulo que fala como Warren Buffett ficou rico, como Einstein entende a riqueza. É muito legal. Então a gente, quando começa a minerar, acho que a palavra é essa, esses conhecimentos, e coloca ela numa ordem, sei lá, cronológica, podia ser qualquer outro tipo de ordem, isso enriquece muito a gente. Eu saí muito enriquecido dessa experiência, porque eu consegui definitivamente colocar num único livro muitas coisas que eu acho que são fundamentais. Claro, nunca tem tudo, você pode evoluir, mas muitas coisas fundamentais para a vida da gente, para tomar decisões mais sábias. Isso me deixou com muito prazer. Até hoje eu tenho muito prazer e muito orgulho do que está escrito. E de vez em quando eu vou lá consultar para ver se eu não mudei de opinião ou se é aquilo mesmo. E graças a Deus as informações são sólidas, porque, como diria acho que o Newton, eu subi no ombro de gigantes. Muita gente me ensinou muita coisa e eu tive a oportunidade de consolidar isso nesse livro. Então eu sou grato a todos os professores que eu tive na vida e todos os colaboradores que tiveram comigo, que me ensinaram muitas coisas e me deram muitas oportunidades para aprender. Último. Tá acabando! Eu tô com uma vivacidade dentro de mim idêntica à que eu tinha aos 18 anos de idade. Eu vou falar uma coisa muito forte aqui. Dentro de mim, eu acho que eu posso mudar o mundo. E mudar o mundo é mudar o mundo das pessoas. Então eu tô totalmente aberto para dividir tudo sem esconder absolutamente nada, não vai ter segredinho aqui. Abrir tudo que eu já aprendi na vida e que me trouxe no patamar que eu tenho hoje, e que eu acho que uma parcela disso, com a aceleração que está no mundo hoje da internet, as pessoas podem multiplicar por 10, 20, 100, 200 os resultados que elas estão tendo. Então eu estou com vontade de dividir isso. Na faixa de vida que eu tô, é isso que me dá prazer. Eu não estou buscando mais conquistar certas coisas. Eu estou buscando fazer com que as pessoas conquistem os sonhos dela. E é isso que eu estou disposto a fazer. Se você estiver disposto a sonhar e realizar junto comigo, vem junto, que eu acho que vai ser... Os bate-papos que nós vamos ter vão ser assim agradabilíssimos. Pelo menos eu vou tentar fazer isso. Bom, gente, tá aí. Acho que esse sonho que eu tive há 2 anos atrás, influenciado por toda a minha equipe, continua tão vivo dentro de mim quanto naquela época. Dividir o conhecimento e ver as pessoas com aquele conhecimento realizarem os sonhos dela, cara, isso dá uma alegria fantástica. Isso me motiva. Eu costumo dizer que cronologicamente a gente vai avançando, mas dentro de você, você pode continuar sendo a criança, o jovem que você foi aos 18 anos, talvez tenha gente com 18 anos, essa tua alegria, eu espero, essa tua vontade, eu espero que ela continue até os 60, 70, 80, o tempo que Deus te der. Eu tenho essa alegria dentro de mim, dividir conhecimento faz parte da minha alma. Eu escutei um dia o Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo que eu sou apaixonado por ele. Aliás, ele escreveu o pós-fácil do meu livro, e eu sou muito honrado por isso, porque um cara desta envergadura se propor a escrever o pós-fácil de um livro seu é de uma riqueza fora do comum. Gratidão, Clóvis. Um dia ele falou uma coisa, que ele descobriu que o que ele era na vida era um explicador. Essa era a vocação dele. Eu adorei essa frase, eu adotei para mim, pedindo permissão ao Clóvis. Eu me considero um explicador. Eu procuro entender as coisas ao meu redor, procuro entender o mundo que eu vivo, procuro sintetizar isso de uma forma que seja inteligível para as pessoas, que didaticamente as pessoas possam pegar aquilo de um jeito fácil, sem uma linguagem sofisticada, e possam usar para melhorar na vida. Se a gente estiver conseguindo fazer isso, e se a gente conseguiu fazer isso no podcast O Cérebro do Namura, eu estou muito grato. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Fui!